Fábio Piperno, Gustavo Segré trouxe um olhar sobre o aspecto até das pessoas que acompanham e que apoiaram Jair Bolsonaro ao longo dos últimos anos. E você, como avalia essa operação de hoje? Boa tarde mais uma vez. É óbvio que eu concordo com boa parte do que o Segré disse, porque é evidente que em um universo muito grande desses eleitores bolsonaristas, eles estão incrédulos e muitos deles se negam a acreditar. Vou deixar a figura do presidente Bolsonaro por último, figura em relação à qual eu jamais nutri qualquer tipo de simpatia e acho, inclusive, vou dizer com todas as letras, repetir o que eu já disse muitas vezes aqui, uma das mais sórdidas figuras que a política brasileira conheceu em todos os tempos. Mas vamos lá, o dia de hoje, ele é histórico, porque ele amarra muitas pontas em relação aos fardados. Há muito tempo eu cobro maiores punições, aliás, algum tipo de punição para militares de alta patente, algo praticamente inédito aqui no Brasil, porque não foram poucas as vezes em que eles pintaram e bordaram, atentaram contra o Estado Democrático de Direito e sempre passam ilesos. Nesse tempo todo, desde que o presidente Lula venceu a eleição, eu venho chamando atenção para o fato de que eu não me conformo com aquela situação de vários acampamentos pelo país, em frente aos quartéis, e ninguém das Forças Armadas fazer absolutamente nada, e inclusive evitarem ação policial, como aconteceu em Brasília. Em Brasília, por várias vezes, tentaram desmontar aquilo, e o Exército não permitiu que assim fosse feito. E hoje, esses vários áudios que pipocaram aí ao longo do dia, eles amarram uma série de pontas. Inclusive, muitos desses áudios, eles são muito mais comprometedores para os militares do que até mesmo para o presidente Bolsonaro. Quem está, por exemplo, chamando o ministro do Exército de cagão é o candidato a vice-presidente, né? Não é exatamente o presidente Bolsonaro. Então, vejam, esses nomes todos, de alguma forma, eles foram envolvidos em alguma história desses últimos tempos, em alguma delação, em alguma coisa que vazou, e muita gente, muitos porta-vozes negavam. Mas, puxa vida, a gente precisa de mais indícios. Então, hoje, é um dia histórico que está tudo lá. Para você é um dia histórico, hein, Alan Gani? Não é um dia histórico, tem muita ponta solta. O Piperno faz discurso. Então, o Piperno faz um discurso como se já houvessem provas cabais, e não é bem assim. Eu sou um cidadão comum, eu não sou um jurista, mas a lei ela é para ser interpretada por todos. Então, eu consigo ler a lei. Eu venho aqui nesse programa, eu também me informo com alguns juristas. Primeiro, o planejamento de um crime não é um crime em si. Ponto final. Segundo, todo esse entorno do Jair Bolsonaro, ele está sendo acusado pela tentativa de ameaçar o Estado Democrático de Direito. Aí eu tenho algumas dúvidas. Eu fui na lei, me informei com alguns juristas, no seu artigo 359... L diz o seguinte: o que seria a tentativa de impedir, de abolir o Estado Democrático de Direito? Seria o uso de violência e grave ameaça para restringir alguns dos poderes. Ora, para ocorrer a ameaça, eu entendo que a outra parte tem que ser comunicada. Se você não comunicou a outra parte, isso não é uma ameaça. Seria o mesmo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o Piperno quisesse me calar nesse programa. E aí o Piperno tivesse um dossiê contra mim, com uma série de podres meus aqui. Aí o Piperno fala: olha, Alan, há 1 ano eu iria fazer isso. Mas eu continuei falando abertamente. É diferente se o Piperno chegasse para mim há 1 ano e falasse assim: olha, Alan, eu tenho isso aqui contra você, você vai ficar calado no programa, caso contrário eu vou usar isso contra você. Isso é uma ameaça. Agora, uma ameaça não comunicada, atos preparatórios não comunicados, isso não me parece que é uma ameaça. Então eu tenho uma dúvida, né, do porquê
a não ser que apareçam mais elementos do que né, o que é uma ameaça. Não são exemplos. Piperno, porque não são assimétricos. Sabe por que não são? Piperno, sabe por que não são assimétricos? Uma coisa é o... Pelo seguinte, não, veja bem. Uma coisa seria uma ameaça que, no momento, impedisse o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ou da polícia. Aí tudo bem, olha, sei lá, se vocês não fizerem isso, a gente vai com tanques nas ruas. Exemplo, isso é uma ameaça clara. Agora, uma ameaça não comunicada, o que me parece é que houve um planejamento, uma intenção. E isso para você parece normal? Não é normal. Vida. Evandro, moralmente não é normal e não estou defendendo isso. O que eu estou defendendo é a lei. A lei diz o seguinte: a preparação de um crime é um crime? Não é um crime. Isso é o que a lei diz. Não significa que eu concorde com a lei, que eu concorde com a moralidade nesse caso. Mas o que a lei diz é isso. Bom, antes de passar aqui para o Dávila, eu quero entender por que você menciona que os exemplos aqui do Gani e Piperno são assimétricos. Não, porque eu querer fazer uma ameaça a ele é uma coisa. Alguém querer, por exemplo, impedir, alguém querer, por exemplo, derrubar um ministro do STF, impedir que ele exerça as suas funções, é uma outra coisa totalmente diferente. Vamos lá. Não, eu concordo com a intenção. O meu ponto aqui, Piperno, só para você entender. Eu concordo com a intenção. A intenção está claro pelo que a gente tem até agora. Agora, o que é uma ameaça... Peraí, Piperno. O que é uma ameaça não comunicada? Isso não é uma ameaça, por definição. Se a outra parte não recebeu, deixou de ser ameaça. Esse é meu ponto. É isso que eu tenho dúvida. É exatamente essa a minha dúvida. Só para tentar entender todo esse arrazoado que você fez. Quer dizer, não é arrazoado, é uma questão lógica. Nessas urdiduras todas, não há criminosos porque não houve o crime. É mais ou menos o que você está dizendo. Porém, nós estamos diante de uma quadrilha de cafajés que não levou a cabo o crime. Isso. Mas eles tentaram tramar moralmente, eu condeno. Moralmente, eu condeno. Ou seja, são canalhas. Moralmente, está errado. Agora, à luz da lei, não é crime.